Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil aqui do Instagram. Você também pode estar vendo a gente pelo nosso perfil do YouTube, onde fica aí arquivado os nossos vídeos, né? Hoje é a live, como eu falei, de número 96, olha só, 96 lives. Começamos as lives diárias desde o início da pandemia aqui do novo coronavírus e desde então temos trazido aqui diversos temas, diversos assuntos aí para discutir, levar informação de qualidade à população. Esse é o nosso papel, tá? Hoje falaremos com o pastor presbiteriano Sérgio Paulo Martins, que falará sobre a sua experiência enquanto missionário em comunidades indígenas. Estou aqui aguardando ele entrar, nós tivemos um pequeno probleminha aí técnico de conexão, estamos tentando resolver isso, espero que agora deu certo. Ó, o pastor tá aqui, vou chamar, tô chamando. Vamos lá. Engraçado, fizemos um teste às 4 da tarde. Agora sim, agora estou vendo o pastor Sérgio Paulo, que beleza. O senhor me vê também? Vejo. Estava com algum problema então, aí. Eu acho que deve ter algum problema que deu no meu celular. Eu reiniciei o meu celular e acabou dando certo. Então eu fico feliz que... Estou com pouca luz aqui, mas vamos em frente. Vamos lá, peraí. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nas minhas coisas agora. Que bom, fico feliz que agora nós conseguimos a conexão. Lembrando que é a segunda live que o pastor Sérgio Paulo Martins participa. Aqui ele já veio em outra live para falar da experiência da associação aí que é ligada, né, que é feita por pessoas da Igreja Presbiteriana, que trabalha com diversos projetos sociais, né? Nós falamos aqui, por exemplo, do projeto de atendimento à população em situação de rua, também às pessoas com síndrome de Down. Enfim, já falamos desse projeto muito bem embasado pelo pastor. E agora vamos falar hoje sobre a experiência dele enquanto missionário em comunidades indígenas. Então, antes de mais nada, bem-vindo de volta à nossa live. Muito obrigado novamente pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Obrigado, Eric. Desculpa, às vezes, aí a questão da internet é que eu saí de férias, na verdade, eu estou de férias até quarta-feira e eu estou falando de um lugar aqui em Tiradentes. Então, eu estou aqui num lugarzinho reservado, escondidinho, porque tinha que descansar um pouco. Isso é bom, isso é bom. Então a gente está com a internet aqui, mas eu acho que agora está resolvido. Então eu vou dobrar nosso agradecimento, porque em férias o senhor está nos atendendo. Então, realmente, muito obrigado por ter essa disponibilidade. Prazer. Que bom, fico muito feliz. E também, antes de mais nada, eu preciso agradecer a Sabrina, que ela é estagiária nossa aqui do Departamento de Comunicação e que possibilitou a sugestão da live, foi dela. Então, eu agradeço a Sabrina desde já por nos ajudar aí a construir o Parlamento Aberto, as nossas lives diárias. Então, vamos falar da sua experiência enquanto missionário em comunidades indígenas. Mas eu queria começar a live, pastor Sérgio, trazendo, porque eu acho que é inegável quando a gente vai falar sobre o trabalho missionário em comunidades indígenas, que o nosso país, né, o Brasil, ele tem no DNA dele uma situação que é do extermínio das comunidades indígenas historicamente, né? E aqui não se trata em fazer culpa de denominações religiosas ou não, mas é uma condição da formação do nosso Estado, da formação do nosso país. Aí, dentro dessa conjuntura, eu pergunto já ao senhor como é possível fazer um trabalho missionário dentro de comunidades indígenas sem trazer esse histórico, né, que existe aí de violência contra as populações originárias do Brasil, né? Como que é essa abordagem? Então, eu queria já começar a nossa live desmistificando de que maneira, dentro da sua atuação, o senhor teve esse contato com as comunidades indígenas. Bom, Érico, eu acho que tem que fazer um pequeno histórico para todo mundo entender o meu papel nesse processo todo, né? Na verdade, o meu desafio missionário, vamos dizer assim,
e mesmo pastoral, né, as coisas se confundem, é apenas uma questão terminológica. Na verdade, pastor é o que a gente faz, é cuidar de gente, né? Infelizmente, a palavra pastor hoje está meio desgastada, né? Especialmente nessas semanas aí. Por isso que eu gosto do título reverendo, é um pouquinho melhor. Mas pastor é o que a gente faz. Então, é cuidar de gente, cuidar de pessoas, em todas as suas carências e necessidades. Essa é a nossa função. Então, quando eu fui desafiado a me preparar para ser um missionário ou pastor, qualquer termo que você queira usar, cabe aqui, eu tinha cerca de 14 anos aproximadamente, entre 13 e 14 anos de idade. E como eu sou presbiteriano de terceira geração, meus avós eram presbiterianos, meu pai, nasci e cresci na igreja presbiteriana, quando eu tinha por volta de 13, 14 anos, o meu avô materno, que também era presbiteriano, tanto paterno como materno, eu fui com ele numa reunião de oração no meio da semana, que ele me convidou na casa de um grupo de evangélicos da Assembleia de Deus, curiosamente, eu sendo presbiteriano. Né? E aí o que aconteceu? A curiosidade é que me levou a ir com o meu avô. Eu sempre andava com o meu avô, era o filho mais velho, e meu avô morava comigo. Ok? Você está me ouvindo bem? Tô sim. Perfeito. Okay. É que tem um barulho aí, parece que de café. Do quê? De xícaras de café. Tá. Faz parte das lives. E aí, desculpa, a minha esposa está lavando louça. Então é isso. Aí o que aconteceu? Faz parte. O que aconteceu? Eu fui com meu avô e chegando lá, a curiosidade que me levou, na verdade, a ir com ele foi que ele me disse que haveria um grupo de indígenas. 5 deles estariam lá para falar conosco. E isso, eu sou nascido em Campinas, né, aí no interior de São Paulo, né? Então, quando eu ouvi essa palavra índios, né, me atiçou curiosidade. Um adolescente que nunca tinha visto um índio na minha frente, eu vou ver esse negócio, né? Porque a ideia que se tinha que índio comia gente, né? Ainda naquela época, e essa coisa toda, bicho do mato, etc. Todas essas coisas. Aí eu fui. E, para minha surpresa, eram 5 indígenas da etnia Kaiowá-Guarani, lá de Dourados, que tinham vindo a Campinas para divulgar o trabalho missionário realizado entre eles. E eles estavam cantando na sua própria língua e falando do evangelho na própria língua para nós, não índios. E aquilo me despertou. Né? Eu falei assim, gente, primeiro porque tinha todo aquele preconceito, né, já estabelecido da escola, etc., da população indígena. Então, quebrou de cara aquele paradigma, né, que eu já tinha em mente pelo que eu tinha de conhecimento. E a partir dali, então, eu me senti desafiado a trabalhar com essas populações nativas, tanto no Brasil como no mundo todo, não só no Brasil. E até não gosto muito de chamar os nossos índios de índios, eu gosto de chamá-los de nativos. Até porque hoje a palavra índio ela tem essa conotação pejorativa. Tudo que não presta é coisa de índio, né? Então eu prefiro chamá-los de nativo do que índio. Até porque o nome índio foi dado, né, a gente já sabe, historicamente, lá no início da colonização, quando os portugueses queriam chegar à Índia, acharam que tinham chegado na Índia, chegando no Brasil, e deu esse nome aos nativos aqui do Brasil. Então, eu prefiro, até a pedido deles mesmo, tentar desmistificar e chamá-los de nativos, povos nativos do Brasil, e não povos indígenas do Brasil. Isso parece ser apenas terminológico, mas traz um bojo aí de muito preconceito e muitas coisas ruins. Bom, com isso eu fui para o seminário, aos 18 anos de idade, para me preparar com esse foco, de trabalhar com povos nativos, seja no Brasil ou no mundo. Sempre com esse viés de trabalhar com os mais necessitados, seja da sociedade não nativa ou nativa, não importa, eu sempre tive esse casamento, vamos dizer assim, com esse processo
desse cuidado com os mais necessitados em todas as áreas. E não foi diferente, né? Então, esse casamento se deu aí na adolescência. Por estas coisas que é inexplicável, né, que só Deus explica, é que hoje, para você ter uma ideia, eu sou um dos diretores da Missão Evangélica Kaiowá. Olha que coisa. O tempo passou e eu jamais imaginava que um dia eu fosse diretor dessa organização que atua com os Kaiowás lá em Dourados. Eu estou há 6 anos na diretoria dessa organização. É uma organização extremamente importante. Ela está completando 93 anos de existência, trabalhando com os indígenas Kaiowá, nativos Kaiowás, terenas guaranis, numa região com 48 mil nativos, onde nós temos o único hospital do mundo que trata exclusivamente da saúde indígena, chamado Porta da Esperança, lá na cidade de Dourados, na principal aldeia de Dourados. E, a partir disso, nós também atuamos junto com o Ministério da Saúde, até por um chamamento público que nos foi procurado há mais de 20 anos atrás, para que nós ajudássemos na saúde indígena em todo o Brasil. Nós, nos últimos 6 anos, fizemos uma reestruturação. Hoje nós atuamos em todo o Amazonas, com todas as etnias do estado do Amazonas e também do Acre, uma parte do Acre. Mas já chegamos a atuar em quase todo o Brasil. Então, a gente teve que fazer uma reengenharia, porque cresceu muito, e hoje eu estou na diretoria desta missão. Mas, além disso, isso só para contar essa coisa de quando começou e hoje onde eu estou. Mas, quando eu terminei todo o meu preparo antropológico, linguístico, teológico, eu fui fazer um contato com um grupo que está, esses dias até está no jornal aí, por causa do Sebastião Salgado, com os OEs. Eu fui um dos principais a fazer contato com esse grupo, não contactado com a sociedade envolvente naquela época. E eles estavam indo para um processo que poderiam ser exterminados por causa de garimpeiros na região. Quando nós o contactamos e, de certa forma, nós os protegemos deles serem massacrados pelos garimpeiros que chegariam, sem dúvida, lá. Então, nós temos, assim, esse foi meu primeiro trabalho, eu tinha, na época, 22 anos de idade. Então, eu era bem jovem, né? Assim que eu terminei meu seminário, 22, 23 anos. Fiquei um período lá e depois eu fui para a Guiana Francesa e Brasil, trabalhar com outro grupo chamado Palicur, que tem na Guiana Francesa e no Brasil, na cidade do Oiapoque. Não na cidade, né? No município do Oiapoque, que é um município muito grande, tem quase o tamanho da Bélgica. Então, nós estávamos lá, né? Trabalhando com esse grupo chamado Palicur, na divisa com a Guiana Francesa, dos dois lados, tanto na Guiana Francesa quanto no Brasil. Então, todos esses anos, e já vão aí para 40 anos, eu nunca deixei de trabalhar com os povos nativos, seja no Brasil, seja na África, seja na Ásia, no sul da Ásia, no Timor-Leste hoje, onde eu tenho vários missionários que estão sob a minha responsabilidade hoje como diretor que sou do trabalho. Então, quer dizer, a coisa é muito grande, essa live é pequena para a gente falar sobre isso. Com certeza é pequena, mas aqui a gente também é uma forma, né, pastor? Chamar de pastor, porque infelizmente é o habitual, e até para a gente fazer essa. Eu acho que você tem razão, como dizer que a palavra pastor está batida, não é, mas também a palavra jornalista não está muito boa, a palavra médico não está muito boa. Se a gente for entrar aí nas questões todas, a gente vai deixar de chamar um monte de gente, né? Mas, assim, é claro que... tem os maus e os bons. Tem os maus e os bons, exatamente, né? Eu, como tenho a oportunidade de conhecê-lo de uma forma mais estreita por conta da amizade que o senhor tem com meu pai, né? Então, a gente sabe da seriedade do seu trabalho, então, fique tranquilo que quando eu chamá-lo de pastor, pensando nos bons pastores mesmo, aqueles que realmente cuidam das pessoas. Agora, para eu entender um pouquinho o que... Né, eu quis tomar
começar a nossa live por esse aspecto, porque é claro que a gente sabe que a relação, né, da formação do Brasil com as comunidades nativas, né, ou os povos originários também, como são chamados, né, ela forma nossos valores. Né? Quando o senhor fala, por exemplo, que a palavra índio ela tem um teor pejorativo, ela tem porque ela vem carregada historicamente de questões que a tornam pejorativa. E aí, dentro desse contexto, como que é a abordagem que vocês desenvolvem dentro do trabalho missionário, né? Que nem achei legal quando importante essa informação que o senhor colocou da forma de você proteger as comunidades da ação dos garimpeiros ali, dessa guerra que há, né, pela floresta, né? A floresta é um bem, um recurso natural gigantesco, então há uma disputa em torno da floresta, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa abordagem. Como foi a primeira vez quando chegou? Como que se desenvolveu essa linguagem? 40 anos fazendo isso, acredito que há muitas aí transformações de como fazer essa abordagem. Eu queria que você contasse um pouco nesse aspecto. Tá. Bom, a primeira coisa, a gente tem aí duas vertentes da antropologia, né? A gente tem uma antropologia que vê o nativo como uma sub-raça, uma raça maior do que a raça não indígena ou não nativa. Eu acho que esse é um grande erro, de tratar o nativo como se ele fosse um ser humano numa outra categoria. A gente não pode tratar assim. A minha visão antropológica e missionária é: o nativo é um igual a mim, é um ser humano igualzinho. As diferenças que nós temos envolvem questões culturais, que é a língua e a alimentação, mas na medida em que eles vão tendo acesso à tecnologia, a outras coisas, assim como nós, eles também vão querer se desenvolver porque são seres humanos. Então, a grande questão é como nós olhamos para ele, ou como uma sub-raça, uma raça, ou sub, ou abaixo. Não, a gente tem que ter esse olhar humano. Então, eu tenho que olhar para ele como um ser humano igual a mim, respeitando as suas peculiaridades culturais e étnicas, assim como eu também desejo que ele me respeite da mesma forma. Então, isso precisa haver, essa troca precisa existir. Então, quando este olhar é feito desta forma, a gente consegue entender que há valores culturais deles importantes e temos muito que aprender com esses valores, como eles também têm muito que aprender com os nossos valores. Não é impor uma cultura sobre outra cultura. Esse é o problema do que a gente chama de catequização ou cristianização pura e simples, como foi feito no início, no período colonial. Então, quando eu vou falar com um nativo, eu sento com ele como um igual. Eu não sento com ele como sendo alguém superior ou inferior. Ele é igual a mim. Ele tem coisas a me ensinar, eu tenho coisas a ensinar a ele. E se há essa troca do aprendizado, isso facilita tudo. Isso em todos os contextos, seja um nativo africano, seja um nativo do sul da Ásia, lá no Timor-Leste, enfim, os nativos, né? Só no sul da Ásia tem mais de 525 etnias. No Brasil hoje, nós estamos falando hoje aqui nessa conversa, nós estamos falando de 300 etnias, com mais de 200 línguas faladas no Brasil. É um povo com mais de 1 milhão de pessoas. Então, nós não estamos falando de um grupo pequeno. Hoje nós temos, como por exemplo, os Kaiowás, que é um dos grupos maiores, são 48 mil. Só no Mato Grosso do Sul são 78 mil nativos. Só no Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos falando de uma população que é maior do que uma cidade, das cidades do interior de São Paulo. Por exemplo, só nesta aldeia onde nós temos o hospital, a sede do hospital, nós temos lá 18 mil nativos. 18 mil. Nós estamos falando de um hospital pequeno para atender uma demanda de 18 mil pessoas. Que aí Saltinho aí do lado, né, e mesmo as outras cidades, não tem isso de população. E por causa das leis que existem,
eles estão quase dentro da cidade, atravessou o asfalto, literalmente, do outro lado do asfalto, já é terra indígena e já é aldeia. Do lado de cá tem um condomínio fechado, onde as casas são de mais de 1 milhão, 2 milhões. Então, aquele nativo que está do outro lado do asfalto, aquela criança, adolescente, que cresce olhando para aquele condomínio, o que passa na cabeça deles? Só que lá, por causa das leis, ele não pode ter água encanada, ele não pode ter esgoto. Literalmente 8 metros de diferença, que é a medida do asfalto. Então, veja que são muitas coisas de políticas públicas que precisa ser vista em vários formatos diferentes. Nós temos o nativo que está em situação de aldeamento, em situação de selva, e esses não passam de 100, 200, 300 pessoas, no máximo. A etnia maior que nós temos no contexto do Amazonas, que é o povo ticuna, que deve chegar em torno de 37 mil, eles vivem na cidade de Benjamin Constant, quase a sua grande maioria. Então, nós temos várias situações de nativos no Brasil. Nós temos aqueles que estão em situação de aldeamento urbano, na proximidade das cidades, e eu estou falando proximidade dessa forma mesmo, 8 metros. Não estou falando de coisa assim de 50, 100, 200 quilômetros de distância, não. É 8 metros. Então, você tem essa população que está a 8 metros do outro lado do asfalto, com 18 mil pessoas, onde eles não podem ter água encanada, não pode ter asfalto, não pode ter esgoto, não pode ter saneamento, não pode ter nada disso porque é terra indígena. Mas eles estudam na cidade, fazem faculdade, já têm mestrado, já têm doutorado. Então, para estes grupos de situações de aldeamento urbano, tem que ser uma outra política. Para aqueles que estão em situação de aldeamento de selva, outra política. Não dá para você unificar. Então, é muito difícil você dizer assim, olha, é isso para todos. Não dá para ser mais assim. Então, a gente tem que ter essa visão. Quando nós chegamos, é claro que a gente tem que, primeiro, aprender a língua. Uma das coisas que nós, missionários, inclusive não sou eu que digo isso, não. Se você lê Darcy Ribeiro, foi senador, fundador da UNB, você vai ver nos livros dele, ele, inclusive, elogiando os missionários no sentido de que são os únicos, de fato, a preservar a língua. E preservar a língua é preservar a cultura. Uma das coisas que nós somos treinados a fazer desde o início é aprender foneticamente, né, linguisticamente, as ferramentas para aprender a língua, grafar a língua, porque grafando a língua você grafa também as questões culturais, né, as histórias, pela grafia. Então, muitas dessas línguas são ágrafes. Quem é que faz isso? Na grande maioria, hoje, esse trabalho é feito por missionários, sérios, né? Porque tem missionário e missionário também. Mas estou falando de missionários claro. Que tem capacitação, que fez antropologia, que fez linguística, que tem todas essas ferramentas para fazer isso. Então, uma das coisas que nós deixamos, quando você traduz, por exemplo, a Bíblia, você está dando uma opção para a pessoa, você não está impondo. Você tem um livro, você leu a Bíblia, ponto. Aí é uma questão que não depende da gente. Ele vai ler. Ele tem lá os seus deuses, tem lá as suas culturas, tem lá as coisas dele, mas ele vai ter uma outra opção, nesse olhar de igualdade. Assim como eu tive a oportunidade, ele também tem. Agora, se ele vai se tornar um cristão ou não, não é impositivo. Esse é o grande erro. É uma decisão dele. Como todos podem ter em qualquer lugar, nesse olhar humano, não imposição. Não é impor uma religião sobre eles, mas é que ele tenha uma opção. Pode acontecer, e há casos que tem mais de 40, 50 anos que estamos atuando num grupo desse, não tem nenhum. E nem por isso deixamos de estar lá. Entendeu? Nesse aspecto. Então, Perfeito. Não é essa coisa de pressão, de colocar em cima, você tem que se converter, você tem que ser um cristão. Assim foi no começo. Não, a gente não trabalha assim. Nós, como calvinistas, a gente tem mais coisas ainda para trabalhar nesse sentido. A gente sabe que é assim. Então, entregou a Bíblia traduzida, ensinamos ele a ler a sua própria língua, porque é o grande problema que ele não sabe. E hoje é um problema sério. Porque a maioria dos jovens adolescentes, eles estão com isso aqui, ó. Se você vai nas aldeias, hoje, a maioria dos adolescentes e jovens tem celular.
Pode ser que muitos deles estão até nos vendo agora, pode ver, né? Eu mandei para eles lá. Bom, e aí o que acontece? Tem acesso à internet. E hoje é comum você encontrar, por exemplo, os nativos do Mato Grosso e do Pará, do norte, né? O Mato Grosso, né? E também do Pará, você tem telefone de orelhão, no meio da aldeia. Eles têm televisão a cabo, tem internet. Então, o que é que muda a cultura? Aí vem essa pecha sobre os missionários, dizendo o missionário muda a cultura. Não, nós não mudamos a cultura de ninguém. É que eles estão tendo acesso a tudo. Hoje eles têm acesso a tudo. Eles têm bolsa, não sei o quê, bolsa gás, bolsa família, bolsa não sei o quê. Hoje nós temos um problema gravíssimo, gravíssimo, lá em Lábrea, naquela região, porque muitos nativos, por causa dessas bolsas, eles foram para próximo da cidade para receber esses dinheiros e estão ficando na beira dos rios. Não querem voltar mais para as suas aldeias. Porque ele tem o dinheiro ali, ele compra o que ele precisa para comer, tem um rio para pescar, ele não volta mais. Então, tudo isso faz parte de um processo muito antigo, de que eles querem o que nós temos. Eles querem escola para os filhos. Ele está errado de querer escola para o filho? Não. Eles querem saúde, porque só os seus feiticeiros, os seus pajés, não conseguem solucionar os problemas de saúde deles. Então, eles querem também o nosso remédio. E nós precisamos dos dele também, né? Então, nós temos que ter essa troca. E tem que respeitar a cultura, manter a sua língua, manter aspectos culturais. Uma frase que um nativo me falou, que é o Henrique Terena, que é um dos líderes nossos, que é um pastor presbiteriano, inclusive, também, é um reverendo presbiteriano, e ele é terena. E o Henrique Terena, um dia, nós estamos caminhando juntos já praticamente 38 anos, e coincidentemente ele faz aniversário no mesmo dia que eu, só que ele é mais novo que eu. E um dia o Henrique me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, olha, eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Entendeu? É exatamente isso. Eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. E a mesma coisa acontece conosco, né? Então, a gente precisa disso. Então, em linhas gerais, é isso. É claro que existe todo um processo, né? Um processo de contato, é meio complicado. Nós mesmos passamos por momentos muito difíceis, né? Poderíamos ter morrido e eu nem estaria hoje falando com você aqui. Malárias, né? Enfrentar a selva. Eu ficava, em média, 2, 3 meses na selva, longe da família, vivendo daquilo que a selva dá para a gente. Então, não é uma coisa simples, não é romântico. A gente não pode romantizar as coisas. Eu acho que existe uma visão muito romantizada dos povos nativos, né? Eles não são tudo isso que alguns dizem que eles são. Eles não são. Convivendo com eles, a gente sabe das suas demandas, das suas dificuldades, das suas lutas, do seu choro, da sua dor. Não é tão simples assim. São seres humanos. Perfeito. É interessante que o senhor tenha tratado um pouco essas questões de não romantizar, né? E aí entra aqui numa parte da entrevista que eu queria aproveitar, né, da sua disponibilidade, que o senhor falasse um pouco da sua história dentro das aldeias. Quais foram as primeiras, que nem a experiência no Timor-Leste, né, falou um pouquinho da experiência lá da Guiana, né, no Iapoque, mas como foi todo esse processo seu interno, como que, né, ali o senhor contou, o senhor tinha 22 anos, então foi muito jovem para fazer tudo isso, para fazer esse trabalho missionário. Eu queria que você falasse quais foram os contatos, e dentro desses contatos, essas situações, como, por exemplo, enfrentar malária, enfrentar a situação, às vezes, de escassez também, que há por você ir num ambiente como o ambiente da selva, da floresta, e é diferente, né? É diferente a gente que está aqui acostumado numa vida cheia de comodismo, de alimentação e tudo mais, você vai para um lugar que acaba sendo hostil, né? Eu queria que você contasse
dessa forma mais biográfica mesmo. Tá. Na verdade, a gente tem que ter muita resignação, né? Essa é a palavra, né? Resignação. Eu tive um bom treinamento, apesar de ter sido criado em Campinas, né? Numa cidade urbana. Na minha época, quando eu nasci, Campinas tinha 200 mil habitantes no máximo. E quando eu saí de Campinas, tinha para estudar mais ou menos 300 mil habitantes, é o que é Piracicaba hoje, né? Quando eu saí para estudar, para me preparar. E eu tive, isso foi muito bom, porque todo o meu treinamento, tanto teológico, como antropológico e linguístico, foi por pessoas que já tinham trabalhado também. Então, de certa forma, eu tive um bom treinamento, um bom preparo. Embora, assim como jornalista, assim como médico, advogado, é no dia a dia que a gente vai, de fato, aprender, né? Porque muita coisa que a gente tem na teoria, quando chega no dia a dia, é totalmente diferente daquilo que a gente idealizou quando estava recebendo o treinamento, né? Então, uma das coisas que me chamaram muita atenção, por exemplo, na minha época, quando a gente entrava na selva, era a época do coturno ainda, era a época das mochilas de lona, né? De calça de lona, né? Então era um negócio assim, era bússola, muito diferente do que é hoje, né? Então era bússola, a gente se guiava por bússola, não era um negócio simples, e as mochilas muito pesadas quando chovia, e na selva amazônica chove todo dia, né? Então era molhava o tempo todo. Então era assim, a gente tinha um cheiro daquilo que a gente chama piché, né? Que vai juntando das folhas na roupa. E a minha roupa, quando eu voltava, tinha que jogar tudo fora, porque nada mais servia, porque ela já se vestia sozinha, né? Ela ficava dura de tanta receber essa chuva e o que a mata oferece. Então, assim, no primeiro momento, foi assim, meio que uma aventura, né? Bom, o que que eu estou fazendo aqui? Claro que houve momentos de crises assim, puxa, minha esposa, a gente era um ano e pouco de casado, tinha já nosso primeiro filho, né? Eu tive o meu primeiro filho no meu primeiro ano de casado, até porque a gente queria mesmo ter o primeiro filho logo. Imagina, eu tinha 22 anos, meu filho nasceu eu tinha completado 23 anos. E ele ficava com a minha esposa na cidade de Santarém, no Pará, e eu subia 14 horas do Rio Amazonas, entrava pelo Rio Trombetas e ia para uma cidade chamada Oriximiná, que é uma cidade hoje conhecida, porque nessa cidade tem lá uma mineração de bauxita muito antiga, muito famosa e conhecida naquela região. E de lá, então, nós entrávamos para a selva. E aí era 2, 3 meses dentro da selva, fazendo picada. Num primeiro momento, nós nem sabíamos se de fato existiam ou não. A gente tinha suspeitas de que esses nativos existiam ou não. Então, o contato primeiro foi feito com a nossa equipe. Então, não tínhamos essa ideia. Então, a coisa tinha essa coisa meio que romântica. Mas imagina um garoto, né, sair com 18 anos de Campinas, de tudo que a gente tinha em Campinas, e encarar uma selva, encarar um rio Amazonas, passar por uma cidade chamada Óbidos, que é uma cidade assim terrível, onde o rio Amazonas estreita de tal maneira que ele tem a profundidade de mais de 120 metros, uma correnteza enorme. De vez em quando afundam uns barcos lá, mata 200, 240 pessoas assim, em questões de minutos, porque é violentíssimo. Então, você enfrentar tudo isso não é fácil, se você não tem um ideal, se você não tem algo que te impulsiona, que é esse contato com outro ser humano, que é diferente de você, que você vai aprender com ele, mas vai levar algumas coisas para ele também, que ele precisa conhecer. O que ele vai fazer com isso é problema dele. O que eu vou fazer com o conhecimento que ele pode me dar também é problema meu. Então, nesse sentido, a gente teve momentos muito difíceis, muito enfrentamentos, tanto no sentido de selva, não é? Dos perigos da selva, e isso é normal, você de repente encontrar com uma onça, uma cobra que passa aí pelo seu pé e você não é picado por ela, livramento de Deus dessas coisas e tal. Enfim, tem esse lado assim que eu diria que é um lado mais romântico, né? Nós dormimos em rede, pendurado nas árvores, que nem morcego, chovia à noite, né? E aí a gente tinha um plástico em cima da rede para evitar de molhar demais, e vivia com aquilo que a selva nos dava.
de vez em quando tinha que comer um macaquinho, não tinha outra coisa. A gente comia um macaquinho, comia uma jabuti, o que aparecia, um pássaro, se a gente conseguia um peixe, comia um peixe. Se eu ter uma ideia, eu cheguei a pesar 57 quilos. Então era um palito. Cara, Literalmente. Me chamavam de... como é que chama aquele do Chaves? O, aquele amigo do Chaves lá? Tem o nome o dele lá. Kiko. Não, o que Kiko. usa um chapéu, o de bigode, de barbinha. Ah, ó, Seu Madruga? Seu Não, Madruga. Seu Eu Madruga. tinha um apelido de Ah, Madruga, que era magro. Madruga. É verdade. Magro, cabeçudo, bigodudo, bigode preto que eu tinha na época, ainda, né? Então, tem esse lado romântico da coisa, né? Mas, na verdade, o nosso alvo principal era o ser humano, né? Essa coisa do ser humano. Então, a gente estava lá. E, principalmente, no caso específico dos OS, evitar que eles fossem exterminados pelos garimpeiros. Porque a gente ouvia isso muito deles. E a gente sabia que a nossa presença ia, de alguma forma, inibir que isso acontecesse, de fato inibiu. Com os Palicur já foi um pouco diferente. O Palicur é um grupo dos nativos que estavam aí na região de litoral, como também os guaranis, que conseguiram se preservar, tanto culturalmente como linguisticamente. Diante de todo o processo que aconteceu no Amapá, quando, historicamente, o Amapá foi da França por um bom tempo, depois os portugueses tomaram de volta, os franceses tomaram de novo, e ficou essa briga entre franceses e portugueses de quem seria, de fato, o Amapá, né? E eles ficaram nesse meio, então eles ficaram divididos entre franceses e portugueses, né? E com isso eles conseguiram se preservar, e muitos outros nativos daquela região, como os Royampis também, conseguiram se preservar culturalmente e linguisticamente, apesar de toda essa briga que aconteceu entre franceses e portugueses para ter aquele território do Amapá, né? Aí os franceses ficaram só com a Guiana e o Brasil, ou Portugal, né, naquela época, e hoje o Brasil, tem aquele território que era território até pouco tempo, até a Constituição de 88, era território, passou a ser o Amapá. Então ali já foi um pouco diferente, porque era um povo que já tinha muito contato com a sociedade envolvente, então já foi um pouco mais na área de treinamento, capacitação de liderança, mas eu fiquei tempo, né, voltar por questões de saúde. Só uma dúvida que surgiu. Lá você falou o nome da cidade, é Oriximiná. Oriximiná, Isso, que fica no Pará, né? fica no norte do Pará. No norte do Pará. Até a hora que o senhor falou, eu abri aqui o mapa da cidade e realmente o senhor descreveu exatamente Rio Amazonas, Rio Trombetas, da maneira como faz. Estou aqui com o mapa aberto para poder, enquanto o senhor fala, para poder eu também visualizar como que é. Ali, qual que era a etnia que o senhor teve contato nessa cidade? Ali é Zoé. do Zoe. Zoé. Zoe. Que E é foi essa que é. fotografado pelo Sebastião Salgado, e ontem mesmo saiu na mídia que eles não tiveram Covid, graças a Deus, né? Mas Uhum, quando o Sebastião Salgado teve lá, teve outras doenças e tal, que ninguém fala. Mas isso aí é para outra conversa, não vou entrar nessa briga, não. Mas, entendi. enfim, Aí o senhor também falou de uma experiência lá no Timor-Leste, né? Que é um país da Ásia, inclusive no Brasil ficou muito famoso o período da independência do Timor-Leste, né? Ali no sim, início dos anos 2000, inclusive aquele diplomata brasileiro que depois iria morrer em Bagdá, né? O Sérgio Vieira Mello, que sim, coordenou toda a negociação ali de retirada de tropas e de independência do Brasil, do Timor-Leste, né? Como que foi essa experiência lá? na verdade, o papel ali no Timor-Leste, o nosso, né, ele envolve os missionários que lá estão. Porque além de ser diretor da Missão Kaiowá, eu sou diretor há 22 anos também da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O que é essa agência? Essa agência pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, que coordena todo o trabalho missionário no mundo. Nós estamos em 44 países, com vários projetos nesses países. E no Brasil, com povos nativos,
quilombolas, ciganos, enfim, com povos que falam outras línguas vindo aqui para o Brasil, as colônias, né? Árabe, chinesa, enfim. Então, todo esse setor da igreja, eu sou um dos responsáveis por esse setor já há mais de 22 anos. Até por causa dessa experiência adquirida, fui chamado, né? Fui eleito, porque é por eleição, né? Nós presbiterianos é tudo voto, e aí eu fui eleito, e joia que é tudo voto, é democracia mesmo. Então, pelo voto, né, dos meus pares, eu fui eleito para pertencer a esse grupo, e aí então eu liderei e lidero até hoje, sou o vice-presidente atualmente, porque já está na hora de começar. Então, aí nesse tempo, nós começamos vários trabalhos em várias partes do mundo, e expandimos como Igreja Presbiteriana do Brasil. São missionários mantidos pelas igrejas presbiterianas do Brasil, inclusive aqui de Piracicaba mesmo, né? Nós apoiamos financeiramente alguns desses projetos que estão espalhados pelo mundo afora. Na Guiné-Bissau, um deles, né, com crianças. Eu mesmo tenho crianças adotadas, né, que eu e minha esposa adotamos, apadrinhamos e financiamos essas crianças nas escolas que nós temos lá, para que elas possam estudar e ter uma qualidade de ensino melhor, não é? Então, a gente ajuda essas crianças na alimentação delas e até que elas cheguem na faculdade. Então, a gente adotou essas crianças assim, mas construímos as nossas escolas e nessas escolas são patrocinadas por nós também. E no Timor-Leste não é diferente. No Timor-Leste, com a independência, o Xanana Guzmão, que veio aqui para o Brasil na época, ele pediu uma parceria com a nossa universidade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E junto com o governo federal, nós, falando Universidade Presbiteriana Mackenzie, fomos para lá para ajudar no processo, uma vez que eles haviam e assumiram até com ajuda, e aí o filme deixou isso mais claro, né? Do Sérgio Vieira de Mello. Quando você assiste o filme, tem muita coisa interessante lá naquele filme, né? E aí, na questão da língua portuguesa, quando eles adotaram a língua portuguesa, eles precisavam, então, de formatar todo o processo educacional. E aí, quem foi para lá para fazer isso foram os nossos missionários, olha que incrível, e alguns que estavam nesse processo dentro da Universidade Mackenzie, para ajudar nesse processo todo. Então, quando nós fomos lá, e aí nós tínhamos vários missionários nossos com doutorado, com especialização na área de educação e na área de linguística, nós enviamos alguns para fazerem parte desse processo. E hoje a Igreja Presbiteriana lá no Timor-Leste é uma igreja que se destaca exatamente por essa preocupação com a questão educacional e social. E aí nós temos, como no Timor-Leste tem muitos nativos com línguas ágrafes, nós estamos trabalhando exatamente nisso. Então, nós temos lá alguns missionários que atuam exatamente na área educacional e na área da grafia dessas línguas e na produção de conteúdos para essas línguas. Já estamos na 4ª língua já nesse processo. Embora tenha uma língua comum, né? O português e uma outra língua, o Tetum, que é uma das línguas faladas lá, e muitas outras línguas. Então, a gente trabalha dessa forma com o Timor-Leste. E tem também trabalho da mesma missão, né? Que o senhor citou ali, na África, né? Como que desenvolve na África? Em quais locais estão lá? Como que se dá essa relação? Bom, na África, nós estamos hoje no Senegal, com um grupo bom. No Senegal, nós temos área de saúde, atendemos a saúde, atendemos também essa área da educação, também Angola, Moçambique, África do Sul, Zimbábue, agora, e Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é muito interessante, né? Guiné-Bissau a gente já tem a Igreja Presbiteriana Guineense plantada por nós, com líderes e pastores já guineenses, treinados, capacitados, com o seminário que nós implantamos lá. Temos escolas em várias cidades lá. A nossa principal atuação na Guiné-Bissau é na área educacional e no cuidado social dessas crianças, porque é
é o 8º país, é um dos 8 países mais pobres do mundo, é a Guiné-Bissau. Então, é uma carência enorme de tudo, né? Não tem, por exemplo, a gente envia equipes 2 vezes por ano de médicos, dentistas, presbiterianos, né? Que doam as suas férias e passam um mês atendendo as populações, tanto na área da saúde bucal como a saúde geral. Temos essas escolas que a gente tem esse sistema de apadrinhamento, em que a criança é apadrinhada desde a alfabetização até chegar à faculdade. Hoje mesmo, 2 líderes nossos, um formado em Direito e outro formado em Pedagogia, trabalha conosco. Então, eles começaram pequenininhos e foram financiados até terminar a faculdade, e hoje eles é que cuidam. Da área do direito, nós temos esse guineense, que é o nosso advogado, que começou do nada, do zero, foi alfabetizado lá. Também a professora, hoje ela trabalha na coordenação, e tem vários nesse caminho. Nós temos um menino que está fazendo odontologia em Moçambique, nós levamos ele para lá, porque não tinha faculdades ali próximo. E nós queremos ir para um outro país como Moçambique, do que às vezes trazer para o Brasil. Embora a gente tenha alguns no Brasil estudando também. Mas é uma dificuldade enorme, porque eles vêm para o Brasil, é a mesma situação do nativo que se aproxima de um grande centro. É a mesma. Quando vem um africano da Guiné-Bissau para cá, vai voltar. Ele vê aqui tudo que ele não tem lá. Ele não tem nada. Pra você ter uma ideia, ele viver numa comunidade aqui, que é chamado de favela aqui no Brasil, né? Viver numa comunidade aqui é melhor do que ele viver lá, por incrível que pareça. Então ele não quer voltar, porque aqui ele tem comida todo dia. Lá você tem uma refeição por dia, e se tiver uma refeição por dia. Então é comum, né? Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu tive um africano na minha casa aqui no Brasil, isso já faz uns 22, 23 anos, infelizmente ele veio a falecer num acidente lá no Senegal, mas essa história marcou meus filhos e marcou minha família. Nós o buscamos no aeroporto, nessa época eu estava em Casabranca, eu não tinha vindo para Piracicaba ainda. E aí então nós buscamos ele no aeroporto e trouxemos para minha casa. Ele ia passar um tempo aqui no Brasil para divulgar o trabalho, aquilo que ele fazia lá na África. E aí chegamos em casa, preparamos uma noite de pizza, compramos pizza de tudo quanto é sabor, para que ele pudesse se alimentar bem, então um banho assim, aquela coisa que a gente faz quando recepciona alguém que é importante para a gente. E esse irmãozinho era muito importante. Vivia numa pequena aldeia do sul do Senegal, uma aldeia que tinha sofrido muito com a morte de muitas pessoas numa embarcação com mais de 2.000 pessoas, e ninguém filmou isso até hoje, né? É o Titanic africano, mas ninguém fala, porque infelizmente é negro, né? Então não dá ibope. E não tinha rico no meio, era só pobre. E muitos desses eram desta aldeia, parentes dele. E o Augustinho, que era o nome dele, né? Ele foi para casa. E aí nós então oferecemos aquele banquete para ele. E ele comeu só um pedaço de pizza. E a gente insistia com ele em francês, né? Tínhamos alguém conosco, e ele não comia. Até que, de tanto a gente insistir com ele, ele disse para a gente, ele disse, olha, os meus filhos talvez não comeram hoje. E no meu país, eu só como uma vez por dia, não tenho como comer 2 vezes por dia. Quando eu tenho. Então aquilo marcou muito, né? E ele disse, eu não posso me acostumar aqui a comer mais de um pedaço, porque quando eu voltar eu não vou ter. E eu vou voltar. Então, imagina, né? Isso marcou muito a minha vida, a vida da minha família e dos meus filhos. E, então, isso é a África. Isso é a África que precisa muito de apoio. Mas nós entendemos que eles precisam daquilo que o nosso povo também precisa. É a educação. Então, quando eles têm essa possibilidade de estudarem, eles se desenvolvem, eles vão para frente. De novo, é ser humano. A gente tem que tratar o ser humano como ser humano. Não como menor ou maior. Ser humano, igual.
dando a eles as mesmas oportunidades. E todos tendo as mesmas oportunidades, certamente irão desenvolver, aqueles que vão pegar e vão para frente. E eu fico assim, muito feliz de ver o resultado disso, de muita gente que se desenvolveu e hoje fazem um trabalho excelente. E a gente sai fora, deixa eles continuarem. Legal, bacana, bonita história, viu? Estamos com 50 minutos de live já. Estou aqui pensando, eu sempre falo assim, pastor Sérgio, que quando o entrevistado fala questões que são muito profundas, como o senhor está colocando, e eu tenho que fazer uma pergunta logo na sequência, eu tenho dificuldade porque a cabeça começa a movimentar com tantas coisas, né? A gente, ouvindo isso, a gente acaba vendo como que o dia a dia nosso, as próprias preocupações que a gente acaba tendo, né, ignora uma realidade no mundo, uma realidade no Brasil, de regiões que a gente não conhece, de culturas que a gente não conhece, e tudo isso que o senhor traz me leva a ter essa empatia de que às vezes a gente tem algum problema na vida, mas ainda a gente tem umas condições materiais muito boas, né, perto aí de situações que são realmente muito, muito duras, né, que pessoas como nós, seres humanos como nós também vivem, né. E aí eu queria para a gente já meio começar, como estamos com mais de 51 minutos aqui já de live, você falasse um pouco do aprendizado, né, o quanto isso formou a tua pessoa, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de fazer o seu ministério enquanto pastor presbiteriano, o que isso influenciou, o quanto isso influenciou e de que maneira influenciou na sua perspectiva enquanto alguém que também cuida de pessoas, né? Na verdade, o que eu aprendi na minha vida, nesse tudo, vem do aprendizado do Cristo. O Cristo ele passou pelas vilas, pelas cidades, e olhou para essas pessoas como ovelhas sem pastor. O texto bíblico fala sobre isso. E ele chamava os seus discípulos para olhar para essas pessoas e cuidar delas. E ele dizia assim, olha, o campo já está pronto para colher, não é? O que vocês vão fazer? Nesse sentido de olhar para as pessoas. Quando os discípulos procuraram a Jesus, dizendo para eles, disperse a multidão não tem onde comer. Tinha 5.000 homens sentados ouvindo Cristo no Sermão do Monte dele. E aí ele diz para esses discípulos, dai vocês de comer a eles. Imagina, aqueles discípulos ficaram numa situação extremamente constrangedora, né? Porque eles foram para Jesus e diziam, Jesus, dispersa a multidão, manda eles embora, porque a gente não tem como comer, como dar de comer a eles. E Jesus diz para eles, dê vocês de comer. E aí, então, eles se desesperaram. Disse, o que a gente vai fazer? Como a gente vai dar de comer para essa multidão toda? Só homem tem 5.000 aqui. E aí Jesus disse para eles, o que vocês têm aí? Ele disse, nós não temos nada, mas tem um menino que passou aqui perto da gente, a gente viu que ele tinha uns peixinhos e uns pãezinhos aí, que acho que a mãe dele deu para o lanchinho dele aí durante o dia, e ele não comeu, ficou ouvindo o senhor o tempo todo aí. Ele falou assim, então traz aqui para mim. E aí Jesus então multiplica os pães e os peixes, e deu àqueles discípulos, agora vocês dê a eles de comer. Mas quando Jesus disse isso, ele disse, vocês são os responsáveis, cuide deles. Então é isso que me move, na verdade. Ministerialmente é isso que me move. É esse chamamento, é esse chamado do Cristo de olhar para as pessoas e dizer assim, eu tenho responsabilidade para cuidar dessas pessoas e de abrir os olhos e a mente, o coração das pessoas para que possam ter esse olhar também. Eu sei que muitas pessoas não vão fazer isso, mas elas fazem através do que eu faço. Então, elas dizem, pastor, eu não dou conta de fazer, mas eu vou apoiar financeiramente para que o senhor faça. Eu vou mandar recurso direto. Então, infelizmente, terceiriza aquilo que era da responsabilidade dela fazer, né? E aí vai terceirizando. Então, às vezes, eu me sinto nesse processo, né? De um empreendedor terceirizado para poder fazer aquilo que os outros deveriam fazer. Mas me sinto bem em fazer isso. Não é algo que tira alguma coisa
que é ruim. Não, é bom. Eu posso fazer, então vou fazer. Enquanto tiver fôlego, quando tiver condições físicas de fazer, eu vou fazer. Então, e levar as pessoas também a se envolver e a fazer também. Então, é isso que tem me movido, é esse olhar para as pessoas. E uma das coisas que eu falei com a Eliette, por exemplo, né, a secretária, que foi a secretária de assistente social, quando nós fomos trabalhar a questão do NAS, mesmo do Crescer, eu disse assim, olha, nós temos que olhar para essas pessoas com as suas deficiências, seja o em vulnerabilidade social, o morador de rua, ou para as deficiências todas, como um ser humano, e não como um número, apenas para entrar nas estatísticas da ação social que alguma coisa foi feita porque a lei exige que se faça. Eu não quero tratar as pessoas como mais um número. Eu não quero que as pessoas estejam ali apenas por estar ali, porque tem um recurso público para fazer isso, que tem que entrar nas estatísticas, que tem que dizer que o fulano fez, ciclano fez, deixa de fazer. Não, aquele ser humano é único e ele tem que ser visto como esse ser humano único. Não importa se ele seja um nativo lá no meio da selva amazônica, se seja um africano, um asiático, ou um morador de rua, ou alguém que tenha uma deficiência, que tenha nascido com algum déficit ou alguma deficiência. É um ser humano, que é único. Então, é esse olhar, que é o olhar do Cristo. Cristo, quando ele passa, ele olha aquele único no meio da multidão. E aquele único da multidão, ele socorre. Seja a mulher que estava lá 12 anos sofrendo de uma hemorragia, que o toca no meio da multidão e ele a cura, ele diz, olha, saiu de mim poder que curou. E aí a mulher se identifica e ela diz, com medo até, né, que pudesse ser repreendida. Não, ela precisava. É aquela mulher em meio à multidão que toca. E que é aquela única que precisava naquele momento. Então, isso que é o difícil, né? O difícil é ter esse olhar único. É olhar no olho, né? A minha esposa tem essa dificuldade às vezes, né? Ela brinca comigo, né? E ela está aqui me ouvindo e rindo. Que é assim, quando tem alguém no semáforo pedindo, o carro que ele vai vir é o meu. Ele não vai ir nos outros carros. Hoje aconteceu isso de novo. Então, a pessoa vem direto no meu carro. Aí ela diz assim, também se olhou no olho dele. É esse olhar no olho, né? É quando você olha para o outro. E esse olhar no olho é que faz toda a diferença. As pessoas hoje não querem olhar no olho das pessoas, porque isso traz comprometimento. Então, é esse olhar no olho, como um ser humano único. E é óbvio, né, que esse olhar traz empatia, esse olhar mostra que você olhou para aquele que não é olhado, para a sociedade como um todo. Então, é isso que a sociedade precisa hoje. É esse olhar para o ser humano como único, e não a multidão, né? A multidão se dispersa, mas aquele único precisa. Então, é esse olhar. Perfeito. Muito obrigado por essa aula de empatia, por essa aula, né, sobre humanidade que a gente está precisando realmente. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Poderia aqui a gente passar várias horas conversando, né? Inclusive, espero que um dia meu pai o convide para né, a hora que passasse com a pandemia, ele convide o senhor para ir um churrasco em casa lá, e aí a gente Já me possa convidou, passar uma tarde. eu não tenho conseguido tempo para ir. Então, a gente pode passar uma tarde conversando. Pastor Sérgio, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado pelas suas palavras e pela sua disponibilidade, e parabéns pela sua história, viu? Que isso, estou aqui para servir. Essa é minha, aliás, está no meu nome, né? O meu nome, em grego, significa isso. Aquele que serve. Sérgio significa isso. Então, que beleza. Do meu nome. E outra coisa que ainda é pior, eu não sei, até hoje eu não consegui entender por que meus pais me deram esse nome, que é Sérgio Paulo. Sérgio significa aquele que serve, e Paulo é aquele que é pequeno. Então, servo duas vezes, né? Servo pequeno. Então é isso. Isso não é demagogia, é exatamente o que meu nome traz. Eu procurei viver a vida toda, né? Servindo a Deus em primeiro lugar, no serviço das pessoas. Então eu sirvo a Deus servindo as pessoas.
É assim que a minha vida tem sido esses anos todos, desde que eu saí da minha casa. Quero continuar sendo, até quando Deus permitir. Que bom. Pessoal, infelizmente nosso tempo está aqui, falta menos de 20 segundos para terminar a live, então, só para avisar que essa live vai virar uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br, e o vídeo vai para o nosso canal no YouTube, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Valeu e tchau, tchau. Até mais!